Era uma vez, um jovem cujos sonhos eram maiores que o mundo inteiro. Mas sua preguiça era ainda maior. Todas as noites, ele imaginava um futuro diferente. Uma vida cheia de sucesso, respeito, riqueza, felicidade. Mas todas as manhãs, ele escolhia o sono em vez da luta. E lentamente, sem perceber, ele começou a cavar a sepultura dos próprios sonhos. Se você já prometeu a si mesmo, vou começar amanhã, se você já viu seus objetivos desaparecerem lentamente enquanto desperdiçava dias, semanas, até anos, então escute esta história com atenção. Porque esta não é apenas a história de um homem preguiçoso. É a história de milhões de pessoas, que estão destruindo silenciosamente o próprio futuro, uma desculpa de cada vez. Em uma pequena vila cercada por campos verdes intermináveis e árvores altas que sussurravam com o vento, vivia um homem de 25 anos chamado Amir. Amir era forte, saudável, inteligente. E diferente de muitas outras pessoas da vila, ele carregava sonhos enormes dentro do coração. Ele frequentemente ficava perto dos campos ao pôr do sol e dizia aos amigos: um dia, eu vou me tornar o fazendeiro mais rico desta vila. Minha terra vai brilhar como ouro sob o sol. As pessoas virão de lugares distantes apenas para pedir meus conselhos. E minha família nunca mais sofrerá. Os moradores ouviam e sorriam. Porque quando Amir falava, ele parecia um homem destinado à grandeza. Mas havia um terrível problema. Amir amava o sucesso, mas odiava o esforço. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, os fazendeiros da vila acordavam e caminhavam em direção aos campos carregando ferramentas nos ombros. O som do trabalho duro preenchia a vila. Homens cavando a terra. Mulheres carregando água dos poços. Crianças ajudando os pais sob o sol escaldante. Mas Amir? Amir permanecia na cama. Enquanto os outros plantavam sementes, ele plantava desculpas. Vou começar amanhã. Ainda há tempo. Um dia vou trabalhar mais do que todos. Amanhã. 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 Sua palavra favorita lentamente se tornou a arma que destruía seu futuro. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E enquanto os outros fazendeiros lentamente transformavam suas terras em oceanos de plantações verdes, o campo de Amir permanecia vazio. Seco. Silencioso. Sem vida. Mesmo assim, estranhamente, Amir ainda acreditava que o sucesso chegaria sozinho de alguma forma. Ele passava horas sentado debaixo das árvores imaginando sua futura mansão, sua riqueza, sua fama. Mas imaginação sem ação é uma das armadilhas mais perigosas da vida. Porque os sonhos podem confortar pessoas preguiçosas enquanto secretamente desperdiçam seus anos. Numa tarde, enquanto o céu ficava laranja e o vento carregava poeira pela vila, o velho tio de Amir veio visitá-lo. Seu tio era um dos fazendeiros mais sábios da região. Suas mãos eram ásperas por causa de anos de trabalho. Seu rosto carregava as marcas da luta e da disciplina. O velho observou silenciosamente a terra vazia de Amir. Sem plantações. Sem esforço. Sem progresso. Apenas sonhos abandonados. Depois de um longo silêncio, o tio perguntou suavemente: Amir, por que seu campo ainda está vazio? Amir riu casualmente. Tio, não se preocupe tanto. Um dia isto vai se tornar o maior campo da vila. O velho olhou profundamente em seus olhos. Um dia, perguntou ele. Ou amanhã? Amir sorriu novamente. Amanhã, tio. Vou começar amanhã. O velho fechou os olhos lentamente. Porque ele já tinha ouvido aquela mesma mentira vezes demais. Não dos outros. De si mesmo, muitos anos atrás. Ele colocou a mão no bolso e tirou 2 pequenos sacos cheios de sementes. Ele os colocou cuidadosamente nas mãos de Amir. Estas, disse o velho calmamente, não são sementes comuns. Amir pareceu confuso. O tio continuou: a primeira é a semente da ambição. Se você plantá-la e cuidar dela todos os dias, ela crescerá e se tornará uma árvore que traz comida, riqueza, proteção e vida. Então sua expressão ficou sombria.
E esta, disse ele enquanto levantava o segundo saco, é a semente da preguiça. Amir riu. Uma semente da preguiça. O velho assentiu lentamente. Sim. E diferente da ambição, esta semente não precisa de esforço para crescer. Sua voz ficou mais pesada. Ela se espalha sozinha. Silenciosamente. Lentamente. Como veneno. E quando toma conta do seu campo, destrói tudo. O vento soprou suavemente pela terra vazia. O tio colocou os 2 sacos nas mãos de Amir e sussurrou: todo ser humano carrega essas 2 sementes dentro de si. O futuro depende de qual delas você alimenta. Naquela noite, Amir ficou olhando para as sementes por muito tempo. Claro, ele queria o sucesso. Claro, ele queria que a semente da ambição crescesse. Mas quando a manhã chegou, ele se sentiu cansado. Vou plantá-la amanhã, sussurrou. Então o amanhã virou outro amanhã. E outro. E outro. Até que finalmente, por puro tédio, Amir plantou as 2 sementes descuidadamente na terra. Ele colocou um pouco de água nelas e foi embora. Os dias passaram. Amir voltou a dormir até tarde, conversar inutilmente com os amigos e desperdiçar horas sonhando com um futuro pelo qual se recusava a trabalhar. Enquanto isso, debaixo da terra, algo perigoso estava acontecendo. Porque enquanto Amir dormia, a preguiça estava acordada. A semente da preguiça começou a crescer rapidamente. Ervas daninhas escuras se espalharam pelo campo como uma infecção. Elas envolveram a terra. Roubaram a água. Bloquearam a luz do sol. E a semente da ambição? Ela lutava para sobreviver. Fraca. Esquecida. Morrendo lentamente em silêncio. Semanas depois, Amir finalmente caminhou em direção ao seu campo. E o que ele viu o encheu de horror. A terra estava irreconhecível. Ervas daninhas grossas cobriam tudo. O belo solo havia se tornado selvagem e destruído. E perto do centro do campo, quase sem vida, estava a pequena planta da ambição. Pequena. Frágil. Quase morta. Amir caiu de joelhos. Pela primeira vez em sua vida, um medo entrou em seu coração. Não o medo da pobreza. Não o medo do fracasso. Mas o medo de ter se tornado seu próprio pior inimigo. Naquele momento, seu tio apareceu atrás dele. O velho olhou para o campo destruído e disse suavemente: agora você entende. Os olhos de Amir se encheram de lágrimas. O tio caminhou até a planta morrendo e falou lentamente: a ambição é frágil. Os sonhos são frágeis. O sucesso é frágil. Ele apontou para as ervas daninhas. Mas a preguiça é poderosa. Ela cresce toda vez que você adia. Toda vez que você cria desculpas. Toda vez que você escolhe conforto em vez de disciplina. A voz do velho tremeu de emoção. Meu filho, ninguém destruiu o seu futuro. Você destruiu sozinho. Aquelas palavras atravessaram o coração de Amir como uma faca. E de repente, todas as suas desculpas pareceram sem sentido. Naquela noite, Amir não conseguiu dormir. Durante anos ele culpou tudo ao redor. Má sorte. Falta de motivação. Tempo. Mas no fundo, finalmente enxergou a verdade. A verdadeira prisão não estava ao redor dele. Estava dentro dele. E a preguiça havia trancado a porta. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele sussurrava para a escuridão: se eu não mudar agora, meus sonhos morrerão aqui. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol tocar o céu, Amir acordou. Pela primeira vez em anos, ele escolheu ação em vez de desculpas. Ele caminhou em direção ao campo destruído. E começou a arrancar as ervas daninhas com as próprias mãos. Era doloroso. As ervas tinham raízes profundas. Suas mãos sangravam. Suas costas queimavam. O sol esmagava seu corpo com calor. Muitas vezes ele quis desistir. Muitas vezes a velha voz preguiçosa voltou: faça isso amanhã, mas desta vez. Amir continuou lutando.
Porque finalmente entendeu algo poderoso: seu futuro muda no momento em que você para de negociar com a preguiça. Dia após dia, semana após semana, Amir trabalhou no campo. Ele regava a pequena planta da ambição todas as manhãs. Lentamente, ela começou a crescer mais forte. Suas raízes se aprofundaram. Suas folhas ficaram mais vivas. E enquanto a planta crescia, Amir também crescia. O sonhador preguiçoso desapareceu lentamente. E em seu lugar, nasceu a disciplina. Anos depois, os moradores da vila olharam para as terras de Amir com admiração. Plantações douradas dançavam sob a luz do sol. Árvores enormes se erguiam orgulhosamente pelo campo. A vida havia retornado para todos os lados. Amir finalmente havia se tornado o fazendeiro bem-sucedido que sempre sonhou em ser. Mas os moradores nunca viram a verdadeira batalha. A batalha nunca foi contra a pobreza. Foi contra as desculpas. Contra o atraso. Contra o conforto. Contra a voz que sussurra, amanhã. E querido ouvinte, essa mesma batalha está acontecendo dentro de você agora mesmo. Todos os dias, você está alimentando uma de duas sementes: ambição ou preguiça. Lembre-se disto com cuidado: a ambição só cresce quando é regada diariamente com disciplina, sacrifício e ação. Mas a preguiça? A preguiça cresce naturalmente. Silenciosamente. Pacientemente. E se você ignorá-la por tempo demais, ela destruirá todos os sonhos que você já teve. Então pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de esperar pela motivação. Pare de esperar pelo amanhã. Porque um dia, o amanhã se transforma em nunca. E até lá, seu campo talvez já esteja morto. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se para mais histórias poderosas sobre disciplina, propósito e sucesso. E lembre-se: a vida que você deseja está esperando do outro lado da ação.